Você que está chegando aqui com a gente agora, se prepara porque o assunto vai dar o que falar. Eu quero esquentar essa discussão aqui porque às vésperas do Oscar, o longa brasileiro Democracia em Vertigem, indicado na categoria de melhor documentário, continua despertando as mais diferentes reações em quem o assiste. No filme, a cineasta Petra Costa narra, a partir de uma visão pessoal, os recentes acontecimentos da política brasileira, com destaque para a chegada do Partido dos Trabalhadores ao poder e também ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Paulinha, antes desse debate acalorado começar, eu quero aí saber o seguinte: quem parece que não gostou também do documentário e se manifestou agora, recentemente já deu um bafafá por essa manifestação aí, foi o apresentador Pedro Bial. Vejam vocês. Pois é. Pedro Bial discordou, fez críticas ali contundentes, um pouco fora do diapasão da figura, pelo menos, que se tem do Pedro Bial. O que teria nessa conversa aí, hein? Bom, vamos lá, né? Porque a gente está acompanhando essa tour de divulgação do filme da Petra, que está nos Estados Unidos, vai concorrer aí ao Oscar de melhor documentário. E por isso que o filme também virou assunto, enfim, novamente, e é uma questão aí que tem sido lançada para muitos opinarem. E o Pedro Bial deu uma entrevista à Rádio Gaúcha e falou ali o que ele pensava a respeito do filme. Ainda bem que temos Adrilles aqui, um cara que fala agora uma tradução de um termo usado por Bial. É um termo que eles usam intimamente, ele vai me ajudar aqui. Então, ele começou assim, eu dei muita risada. É um non-sector atrás do outro. O que significa isso? O non-sector era como se fosse uma coisa, uma contradição, um sofisma permanente, ou seja, você a premissa não confirma duas premissas equivocadas. A conclusão não se segue da premissa. Sim. Exatamente, uma conclusão. Obrigada pela tradução. Vamos continuar aqui com Pedro Bial, que disse também que a narração miada, insuportável, onde ela, Petra Costa, fica choramingando o filme inteiro. Ele também não gostou desta narração de Petra. E continuou, é um filme de uma menina dizendo para a mamãe dela que fez tudo direitinho, que ela está ali cumprindo as ordens e a inspiração de mamãe. Somos da esquerda, somos bons, não fizemos nada, não temos que fazer autocrítica. Foram os maus do mercado, essa gente feia, homens brancos que nos machucaram e nos tiraram do poder porque o PT sempre foi maravilhoso e Lula é incrível. E aí ele diz o seguinte, que o filme é uma ficção alucinante, é mais que maniqueísmo, é uma mentira. E aí, para dizer que ele não falou alguma coisa boa, ele falou que tecnicamente o filme é muito bom e que ele até já viu outros concorrentes ali da categoria e acredita que tem chance até de levar o Oscar, né? E que ele gosta do filme Helena da Petra, que é um filme, o primeiro dela de 2012. Então, não sei qual foi o balanço, se foi de todo mal ou se não foi, mas a questão é que tem mais dessa tour da Petra. Porque como ela está lá nos Estados Unidos, está dando um monte de entrevista, não é verdade? Ela foi no almoço dos indicados ao Oscar, trocou uma ideia com Brad Pitt, ela tem essa foto, queridos. Ela também foi lá, conversou com Leonardo DiCaprio sobre a Amazônia, diz ela aqui também na legenda, e deu entrevista para o programa da Cristiane Mampur na CNN. E aí que o bicho pegou. Porque entre as coisas que ela falou ali, muita gente também encontrou incongruências com a realidade, Edgar. Muita gente achou que ela estava delirando aí nessa entrevista. Então, ela colocou pontos, por exemplo, como que muitos brasileiros estavam mudando seus votos de última hora devido a fake news, inclusive uma que dizia respeito ao candidato Fernando Haddad estar envolvido com o satanismo. Aí ela também disse ali que empresários pagaram por uma campanha de fake news que colaboraram para empurrar nossa democracia ainda mais para a vertigem. Disse que uma onda evangélica contra negros, feministas e gays impulsionou também a candidatura do Bolsonaro e que desde que ele foi eleito, as taxas de homicídio cometidos por policiais aumentam em mais de 20%. Falou da questão da Amazônia, que está ali a ponto de virar uma savana. Mas ela falou tanta coisa lá, um monte de gente escreveu suas matérias, enfim, a respeito do que ela falou para a CNN. Mas a SECOM, Secretaria Especial de Comunicação Social, achou por bem
fazer ali um comunicado oficial. Então usou partes do vídeo da entrevista, a gente pode até começar a passar aqui, como está em inglês, talvez perca um pouco o sentido para quem está só ouvindo, mas ali a gente vê as cenas da entrevista passando e aí as respostas da SECOM para as questões que ela coloca. Então, como se fosse um desmente, né? Então tem a versão da Petra, aí fake news, o selo de fake news, e aí a continuidade das colocações do que a SECOM acha que é a realidade dos fatos e não o que é dito por ela, né? Então, ela coloca ali, por exemplo, ó, no primeiro ano da gestão do presidente Bolsonaro, o número de homicídios teve uma queda de aproximadamente 20% no Brasil todo. A criminalidade violenta também caiu no Sudeste. Onde fica o estado do Rio de Janeiro? Porque esse dado dos 20% a que ela se refere era do estado do Rio de Janeiro. Sim. Então, a SECOM também diz, isso é de responsabilidade do estado do Rio de Janeiro. Então, começa a dar também ali os dados do combate às queimadas no governo Bolsonaro. Enfim, é um grande desmente do que foi a entrevista. E depois até se levantou uma questão, será que é o papel da SECOM fazer isso ou não? Usar um canal oficial para poder rebater esse tipo de Existe até um debate jurídico a respeito disso, onde tem alguns que acham que não é o lugar da SECOM de fazer isso, e outros que acham que sim, já que como ela foi lá e deu só uma versão, não foi procurada outra coisa, os dados não foram refutados, talvez seja assim o papel. E a SECOM fez também a transcrição da posição em inglês. Acho que também, para quem estiver fora, poder ler e compreender a posição. Acusando de anti-Brasil. Como se ela estivesse fazendo uma campanha contra o Brasil. Militante anti-Brasil. Exatamente. Ó, a cineasta Petra Costa desempenhou o papel de ativista anti-Brasil e manchou a imagem do país no exterior com uma série de notícias falsas em uma entrevista na televisão americana. Daí eles, enfim, explicam direitinho e fecham com: é inacreditável que uma cineasta possa criar uma narrativa cheia de mentiras e previsões absurdas para denegrir uma nação só porque ela não aceita o resultado das eleições. Agora, abriram-se os jogos vorazes, Edgar. Quero saber o que todo mundo achou, uma nação aí, segundo o comunicado aí, né? Vamos lá, Constantino, você é o convidado aí. Começo com você, quem é que tá certo nessa conversa? Bial, SECOM... Vamos lá. Petra Costa, vamos lá. Pedro Bial está absolutamente certo. Na verdade, olha só, o Pedro Bial, vamos fazer um alerta antes aqui, um caveat. Ele já foi no lançamento de um livro meu sobre liberal, orgulho de ser liberal, né? Liberal com orgulho. E ele realmente, ele tem essa visão. Só que ele tem, eu concordo até com a sua colocação, Edgar, que às vezes subiu alguns decibéis acima daquela imagem que ele normalmente transmite. Isso. Não é do tom dele esse tipo de crítica, não é do perfil dele. Mas o que ele disse de forma muito objetiva, se a gente tirar isso e for analisar e espremer só o que foi dito, eu acho que não é nem para tanta polêmica assim cá entre nós. O documentário é maniqueísta, o documentário é falso, ou seja, ele cria uma narrativa, não é só uma narrativa de um enfoque pessoal, é uma narrativa que não é condizente com os fatos, não bate com a realidade, isso tem que ser dito. São vários e vários fatos apontados ali que são mentirosos, né, que são distorcidos. Por exemplo, pra gente entender, rapidamente. A Gazeta do Povo fez uma lista de 45 itens que foram adulterados, imagens que foram manipuladas, criadas. Agora, mesmo se você pegar a essência da narrativa, qual é a narrativa? Lula é um grande sujeito, Dilma foi uma corajosa presidente e ambos são perseguidos políticos de uma elite que a Lava Jato é um instrumento para persegui-los porque eles queriam fazer mais pelos pobres. Pô, cá entre nós, a pessoa tem que ter hibernado nos últimos 20 anos para acreditar numa narrativa dessas. Não dá, entendeu? Então, ela usa ali umas expressões que é realmente uma coisa até constrangedora, né? Que o Lula seria uma espécie de artista e a sociedade brasileira é a sua argila. Quer dizer, uma coisa é um tanto constrangedor. E eu acho que aí sim, óbvio que o Pedro Bial deu um passo além, não é a área dele também. Quando a gente entra nessa seara, a gente está saindo do argumento objetivo, do debate baseado em fatos, mas ele fez uma análise psicanalítica dela. E eu, particularmente, gostei. Eu tenho um livro, né, o meu best-seller, que é O Esquerda Caviar, e eu acho que bate exatamente com isso. Veja, a gente acabou de ver imagens dela ao lado do Brad Pitt, ao lado do Leonardo DiCaprio. Greta Thunberg. No documentário... A Greta não estava lá, que fique bem claro. Ela vai chegar lá. No documentário, entre aspas, porque eu não chamo de documentário o que ela fez, no documentário dela, ela também tem acesso ali aos bastidores do poder, que só uma pessoa muito
muito influente teria. E aí essa pessoa que tá ali junto com essa Mas isso não é bom pro documentário, Constantino? Não. Ela traz com exclusividade essas imagens. É bom. O que eu vou dizer é o seguinte, isso não bate com a imagem que ela vende de uma defensora, uma representante do povo, dos pobres e oprimidos, contra as elites. Quer dizer, é uma coisa que chama muita atenção. Mas ela se diz assim? Ela se autoproclama como a defensora dos pobres? Ou é uma visão tua? Numa visão pra reforçar dela, o teu argumento. É uma visão dela, Edgar. Ela se coloca e coloca pior. Coloca o PT, que foi a maior quadrilha, a maior organização criminosa que já passou pelo governo brasileiro. Ela coloca o PT como esse representante dos pobres e oprimidos, e a narrativa toda dela é essa, que eles foram perseguidos pelas elites que não suportaram, o sistema não suportou gente do bem que queria ali ajudar os pobres. Isso não dá pra passar. Essa parte das elites, porque é sabido, e é muito falado isso, economicamente destacado, que os bancos e o mercado, tal mercado, nunca prosperou tanto nos governos petistas. Essa é uma afirmação. Acho que não precisa nem ouvir o Adriles, ou tem alguma coisa a acrescentar? O Adriles deve ter alguma informação que ele é amigo do Pedro Bial. É isso que eu quero saber, porque tem um monte Conversou com ele, Adriles? Conversei com o Pedro ontem, fiquei profundamente invejoso da Rádio Gaúcho para que ele deu essas declarações. Você falou que ele saiu do tom. Ele falou que o Pedro Bial tem um grande virtude e um grande defeito. Ele é, ao mesmo tempo, patologicamente discreto. E para ele ter dito esse tipo de afirmação, feito esse tipo de afirmação, alguma coisa pisou muito no calo dele. Ele se negou a falar de novo sobre esse assunto, mas eu acho que ele tem um áudio, que ele faz uma informação, dá uma informação bombástica, muito mais interessante. Tem um áudio? Muito mais, muito mais reveladora do que qualquer coisa. Bota esse áudio aí. Sobre ele qualquer documentário. Liberou, falou que tá liberado. Tá aqui na ponta da agulha, vamos ouvir. Mas é justamente por esse tipo de pobreza de debate que se instala depois que a gente fala uma coisa razoável, equilibrada sobre um filme, que eu prefiro ficar quieto. Mas olha, se você quiser, eu vou de joelhos aí dizer que te amo e tudo mais. Só não falo sobre mais nada, só falo sobre o nosso amor. Tá bom? Nossa, agora a nossa claque tá aqui, ó, ela tá meio dormindo ainda, mas ela aplaude esse momento de declaração de amor aqui. Bonita essa amizade. O seu amigo. Bonito. Vai. Deixa eu discordar de um ponto aqui do nosso querido Rodrigo Constantino, quando ele diz que o Bial passou do tom quando faz uma leitura psicanalítica, porque eu acho que é a mais adequada a fazer não só ao discurso da Petra, mas como ao que o discurso da Petra personifica e enseja, que é uma esquizofrenia latente de uma elite, e eu falo elite intelectual e financeira, que não percebeu, depois de endossar durante décadas, durante anos, o discurso de uma inteligência tupiniquim, esquerdista, progressista, que não percebeu que a maior personificação viva desse discurso, que foi o PT, é exatamente demagógico, é exatamente leviano, é exatamente corrupto, estabeleceu, como o Rodrigo bem disse, o maior esquema de corrupção da história. Então, quando a Petra diz, nessa recente entrevista, que endossa o documentário mentiroso, leviano e deturpador que ela fez, por exemplo, que o Bolsonaro foi eleito graças a fake news e que ele teve um boom de votos no último momento, que ao contrário, ele perdeu votos no último momento, ou seja, nem a checagem direta dos fatos históricos objetivos ela faz, que dirá então quando ela vai fazer um documentário que subverte e inverte a história toda. Eu me assusto, o Bial falou que ele viu o documentário As Gargalhadas, mas eu vi com temeridade, com medo, porque esse é um discurso que é endossado por uma inteligência, mais uma vez, do país, e é endossado internacionalmente. Esse é exatamente um exemplo crasso de um braço do globalismo internacional, ou seja, são 170 países endossando uma visão mentirosa, deturpada, invertida sobre a história de um país para endossar uma narrativa pseudo-progressista, para endossar um tipo de ideopatia, que é o que essa menina fala, não só no documentário, como na própria voz dela. Meu Deus, ela fala que os evangélicos, o movimento evangélico contra os negros, sendo que a maioria dos evangélicos é de pardos e negros. Ela fala coisas absurdas, que a Amazônia vai virar um deserto, ou seja, ela é uma espécie de Greta Thunberg adulta, que não saiu da adolescência. E ela está mostrando para a mamãe, como o Bial bem disse, exatamente como ela é uma esquerda limpinha, asséptica, que não se deixou contaminar pela corrupção de um todo. E ela é a
personificação de um discurso coletivo que repete ipsis literis todos os preconceitos, todas as deturpações históricas que a própria Petra faz. Ou seja, ela personifica e ela é esse tipo de elite ressentida de um Brasil que eles acham que foi tomado pelos burgueses e capitalistas, sendo que eles mesmos são as elites que financiam exatamente os políticos corruptos, petistas, progressistas, que eles agora tentam absolvendo a própria índole e o próprio caráter. Petra Costa, o sintoma não, era a personificação de uma elite desencantada e completamente desorientada desse país. E é interessante, né, como essa visão estética de mundo se sobrepõe a qualquer fato da realidade. Né? Ali na narração dela, e eu concordo que é uma coisa sofrida, né? Acho que inclusive o tom melancólico da narrativa dela trai qualquer tipo de defesa que ela faça do período lulopetista. Ela tá triste ali, ela tá realmente decepcionada de alguma forma. Isso. Desencantada é a palavra, Vini. Isso. E ao mesmo tempo, a visão estética de mundo precisa predominar. Isso que o Adriles falou é muito importante. Lá fora, e ela tá vendendo isso pra fora do país, né? Lá fora, o que tem de elite que adora se encantar com esses barbudinhos mais revolucionários, com uma mensagem demagógica em países exóticos latino-americanos, não tá no gibi. Hollywood ama Fidel Castro e Che Guevara. Humberto Fontova, que é um cubano dissidente, refugiado político, ele tem alguns livros best-sellers sobre isso, um deles é exatamente sobre isso, o ditador mais amado de Hollywood, né? Eles adoram olhar pro Lula e essa narrativa, essa visão estética de mundo, onde um operário bem intencionado chega ao poder e vai ajudar os pobres, e a elite corrupta, o sistema não permitem, e não sei o quê. Eles adoram essa narrativa, só que não bate com os fatos. Deixaram um legado, um rastro de miséria, de corrupção. Deixa assim, você destaca e faz uma crítica às imperfeições do ser humano de uma forma geral. Sim. Constantino, quando fala. Eu acho que isso é dar murro em ponta de faca ou dar murro em prego, porque a imperfeição é parte integrante da nossa formação enquanto seres humanos. O documentário parte de uma visão de uma garota que é assumidamente uma visão da esquerda. Ela é uma pessoa que defende esses valores e tem essa visão de mundo. Eu fico pensando, né? As coisas são simetricamente opostas quando vocês falam, alguém não estava aqui quando tudo aconteceu. Eu me reconheci em muitos daqueles eventos mostrados no filme, no documentário dela. Você pode não concordar com a visão dela, porque você tem uma outra visão de mundo. Agora, com relação... Mas ela deturpa fatos, você fala é só uma questão de eu visão. não acho que seja só uma questão ela de deturpa prisma. fatos históricos. Posso seguir na minha ideia? Você fala que o Correio demonstra 40 pontos. Você fala que o Adriles fala que é uma ficção. É um olhar dela para um momento político vivido no Brasil como uma fotografia, como um instantâneo daquele momento que trouxe a gente. Um filtro ideológico muito forte. forte. É uma pintura. Mas eu não tô negando isso. Se a gente rejeitar que existe alguma possibilidade de se convergir minimamente para os fatos, mesmo que haja uma elasticidade... Agora, eu vou dar um exemplo para você, Não existe no documentário dela, entre aspas, sempre quando eu usar essa palavra... Talvez uma crítica como deveria ser mais do que uma autocrítica. Ao PT, não existe, caso. por exemplo, um personagem. Um personagem está ausente, totalmente ausente do documentário dela. A população brasileira. Exatamente. 6 milhões de pessoas foram às ruas pedir um impeachment. Isso desapareceu do documentário. Perfeito. Não há mobilização, não há uma maquinação de uma elite política. Mas ainda não há volição do indivíduo. Mas ainda assim, assim é uma visão, porque o impeachment em si, existem visões distintas. Mas a visão não pode Se a gente for no limite, vai ter uma visão de mundo do nazismo. Mas peraí, deixa a mesma questão do impeachment. O impeachment, ele se dá de que forma? Ele se dá por algumas questões, não é um único motivo que leva uma pessoa a ser empichada, um presidente a ser empichado. Vamos lá, enumerando aqui rapidamente alguns para a gente poder conversar. São os indícios técnicos de que houve alguma fraude, tudo, a vontade política e a vontade popular. Isso. Esse impeachment, na visão dela, que mostra no filme, ele aconteceu muito pelo fator político. E isso é uma visão que é inconteste. Não dá para você pode falar, ela pedalou, teve lá assim uma justificativa
justificativa. Outros fizeram e não foram. Entra toda numa discussão que forma uma visão. Concordo com você nisso. Forma uma visão. Vamos usar o non-sector. Daí a concluir que a Lava Jato é um instrumento de perseguição política, vai uma longa distância. E ela conclui... Ela indica isso. Depende. Na visão da oposição, a Lava Jato foi usada como um instrumento, sim. Pô, mas sempre tantos políticos de outros partidos. Políticos de diversos partidos. A Lava Jato foi usada assim a partir do que se critica, inclusive no juiz Sérgio Moro, da imparcialidade, da condução junto com os do Ministério Público, né, os servidores do Ministério Público. Muitas coisas cabem nesse discurso e é plausível de serem entendidos como isso. Juiz esperneante. Dentro do jogo. Gilmar Mendes. Todo mundo que é culpado tem o direito de espernear. Agora só outra coisa que vocês colocam. O tom dela de lamento, de desapontamento, me parece um tom legítimo de quem se decepcionou com algo que acreditava. Mas aí o que você faz? Desculpa, Edgar, é uma Mas o que uma pessoa madura faz? É um julgamento teu. Não, Edgar, o que uma pessoa madura faz quando se decepciona com alguma coisa de verdade? Você abandona, ela faz uma auto-reflexão e ela se torna muitas vezes um crítico. Concordo que ela aí se torna muitas vezes um crítico. Concordo que daí talvez tenha faltado uma visão mais exacerbada com relação à autocrítica. Mas ela faz uma propaganda subliminar daquilo. Agora, vocês não citaram nada. O mecanismo que ela mostra acontecendo muito claramente no documentário, em que o governo decepcionou porque se juntou a forças, sei lá, da elite econômica. Ele comandou essas forças, é diferente. As empreiteiras, ele não é vítima. Ele comandou, ele não é vítima dessas forças. As grandes empreiteiras que construíram e trabalharam nesse balcão de negócios com o Brasil. Ela mostra muito isso, inclusive apontando que o avô foi um fundador da própria Odebrecht. Que foi beneficiada, inclusive, de mensalão. Mas ela inverte essa questão. Ela coloca o PT exatamente como vítima, enredada dessa articulação de elites. Acabou sendo seduzido, né? Acabou sendo seduzido. O Lula é visto como vítima, a Dilma é vista como vítima. Eles em nenhum momento colocam a premissa, já que é pra fazer uma coisa subjetiva, leninista, marxista, histórica do PT, que é exatamente articular as forças capitalistas para chegar a um objetivo de uma utopia que nunca chega, e enquanto essa utopia nunca chega, você corromper exatamente essas forças. Aliás, um parênteses aqui que o Edgar colocou no início. Ou seja, eles não foram vítimas, eles foram líderes desse processo. Adriles, o Edgar colocou no início que as elites financeiras se completaram com o PT, e é verdade. Mas isso vale lembrar o seguinte, historicamente não há nenhuma surpresa aqui não. Grupos grandes capitalistas sempre financiaram movimentos radicais, revolucionários. Vive Jorge Soros hoje. Vive Jorge Soros hoje e Rockefeller e companhia lá atrás. Mas se ela aponta que o PT foi seduzido por atitudes maléficas, ela está apontando de alguma forma, amenizando ou não, botando um paninho aqui ou não, ela está apontando uma decepção, porque se você se deixa seduzir por um criminoso ou por um ato criminoso, você vira um criminoso também. Essa é a diferença, Edgar. Eu não estou defendendo ninguém, mas eu não estou defendendo nenhum partido. Ele foi líder, ele não foi cooptado, ele cooptou. Então, aliás, eu também tenho essa decepção com relação ao Partido dos Trabalhadores, que, como muitos brasileiros, acreditavam que fosse a partir do momento que estivesse no poder, fizesse os implementos que deveriam ser feitos e não se juntasse à máquina e se rendesse às questões de corrupção, a esses negócios espúrios com essas grandes empresas. Eu acho que acaba sempre num debate a partir das visões de mundo, tudo. Eu acho que todo mundo, para deixar claro aqui, todo mundo tem o direito de expor o que pensa da maneira que Mas não tem o direito de mentir e absolutamente esconder fatos, como ela escondeu armas de guerrilheiros. Os fatos não ligam para os seus sentimentos, mas todo mundo tem direito aos sentimentos. Quanto ao Bial... Ninguém tem direito aos próprios fatos. Os fatos acontecem por si só. E ela deturpa fatos. Quanto ao Bial, eu acho o seguinte, o Bial, ele sai do tom, quando eu falei ele sai do tom, eu expondo uma face dele talvez um pouco mais obscura. Não é obscura não, eu convivo diariamente. Sombria. Quando ele diz que faz um comentário arrazoado, equilibrado sobre isso, mas quando ele diz que riu, gargalhou, choramingando, miado, eu acho que não cabe muito na figura construída por ele mesmo, né? A persona pública do Bial, mas todos somos humanos. Esse Dr. Reis do Bial é fascinante. Um dia eu te apresento. Ele saiu da toca, Saiu da toca, exatamente.